Este programa contém imagens explícitas. Desaconselhado para pessoas sensíveis. Vamos, vamos! Protejam-se! Cuidado! No episódio anterior... Cuidado, cuidado! Eu ordeno a todos que se deitem e se protejam dos tiros. No Pacífico, o primeiro sargento Jack Werner assumiu o comando do pelotão após a morte de seu oficial superior durante a invasão do Golfo de Leyte. Eu só fiquei no comando por 1 hora, mas acho até que exerci bem a função. Pelo menos não deixei ninguém ser morto. Enquanto isso, na Europa... Isso está além do que qualquer homem deveria ser obrigado a suportar. O soldado Rocky Blunt lutava contra o frio na Batalha do Promontório. Eu tentei sair do buraco, mas as minhas pernas estavam presas no bloco de gelo, quase chegando aos meus joelhos. E June Wandry, enfermeira do exército, perdeu a esperança de uma conclusão rápida para a guerra. Uma coisa é certa. Eu não vou passar o Natal em casa este ano. O que você faz quando as suas lágrimas secam? Mantemos uma fé comum. 6 anos. De que o homem conhecerá pão e paz. De que conhecerá justiça e honestidade. Liberdade e segurança. 12 vidas. E oportunidades e chances iguais de fazer o melhor. Não só na própria pátria. E uma guerra que mudou o mundo. Mas em todo o mundo. Segunda Guerra Mundial. Filmes perdidos. Washington, capital da nação, 14 de abril de 1945. A National Broadcasting Company humildemente pede para adentrar o seu lar nesta hora de luto nacional. Multidões estão ocupando a Constitution Avenue daqui até a Casa Branca. Há muitos americanos conosco hoje. Todos os soldados e militares na multidão estão em posição de sentido. E agora, o caixão iniciará sua procissão solene e dolorosa por Washington. Em 14 de abril de 1945, os Estados Unidos se despediram do presidente Franklin Delano Roosevelt, o homem que havia comandado o país nos últimos 13 anos. Em uma época como esta, palavras não bastam. Voz do presidente Harry Truman. O mundo sabe que perdeu um heróico campeão da justiça e da liberdade. Em sua sabedoria infinita, o Deus Todo-Poderoso achou por bem levar de nós um grande homem, que amou e foi amado por toda a humanidade. Havia 4 anos que o presidente Roosevelt havia conduzido os Estados Unidos pela guerra. Durante o seu mandato, os aliados conseguiram conter o avanço das tropas de Hitler e já estavam se aproximando de Berlim. No Pacífico, as forças americanas já haviam expulsado os japoneses da região central do Pacífico e já estavam bem perto de Tóquio. Mas a batalha ainda seria feroz e cabia ao inexperiente Harry S. Truman, vice-presidente de Roosevelt, conduzir o país à vitória há apenas 82 dias. Um destino trágico nos incumbiu com uma grande responsabilidade. Devemos seguir em frente.
O nosso falecido líder nunca olhava para trás. Ele olhava para o futuro e seguia em frente. E é isso que ele gostaria que fizéssemos. E é isso que os Estados Unidos farão. Okinawa, 8 de maio de 1945. Fique atento. Há muitos disparos, principalmente de morteiros. E isso me deixa ansioso. Avancem com cuidado! O primeiro sargento Jack Werner estava em Okinawa, com o 13º Batalhão de Engenharia do Exército. Após desembarcar com a segunda onda da Força de Assalto em 1º de abril, Jack e o seu pelotão ajudaram a tomar um dos principais campos aéreos da ilha. Os soldados do 10º Grupamento do Exército, juntamente com 2 divisões da Marinha, estavam avançando para o sul, onde a batalha estava feroz. Nas 5 semanas anteriores, as forças norte-americanas haviam avançado com dificuldade na direção da linha Shuri, a principal linha de defesa japonesa. Ao longo de suas terras altas e rochosas, milhares de soldados japoneses bem armados e escondidos em cavernas e casamatas realizavam ataques maciços, diferentes de quaisquer outros já vistos na Guerra do Pacífico. Entre a Serra Koshi e o Morro Zebra. Acabamos de receber a informação. Será nas coordenadas 7 e 3. Recebemos um comunicado de que um contra-ataque japonês vai começar a qualquer momento. Ouvi 73, câmbio. Eles estão perto. Nós podemos sentir. Artilharia e morteiros estão explodindo à nossa volta. Um dos meus homens é atingido e depois outro. A situação é desesperadora. Ninguém quer ser o último homem a ser morto numa guerra. Ainda mais tão perto do final dela. A Alemanha, final de abril de 1945. O soldado Rocky Blunt estava com a 84ª Divisão de Infantaria. Após ter cruzado o Reno havia mais de um mês, as forças aliadas começaram a avançar para o leste, atravessando a Alemanha nazista. O seu destino era o rio Elba, a última barreira natural antes de Berlim. Dias antes, o exército soviético havia cercado Berlim e iniciado ataques devastadores contra a capital. Os dias de Hitler estavam contados. Geralmente avançávamos apenas 16 quilômetros por dia. Mas agora, em alguns dias, conseguimos cobrir quase 100 quilômetros. A poderosa máquina de guerra alemã está se desfazendo. De repente, diante de uma cidade pequena, o nosso comboio para. Não ouvimos nenhum disparo à distância e não há nada à nossa frente. Por que estamos parando aqui no meio do nada? Olhando para o outro lado do campo, me dou conta de que já vi lugares como estes antes, em fotografias. Mas agora, os rostos por trás da cerca de arame farpado são reais. Agora eu sei que os boatos que temos ouvido são reais. Agora eu sei por que estamos aqui. O cheiro nauseante da carnificina humana permeava o ar. Se isto não é o inferno na Terra, eu não sei o que mais pode ser. Ohrdruf, Alemanha,
abril de 1945. O soldado Rocky Blunt acabara de entrar em um subcampo do complexo do campo de concentração de Buchenwald. Desde a sua ascensão ao poder em 1933, Adolf Hitler vinha sistematicamente reunindo e exterminando judeus e outras minorias que considerava indesejáveis, como os homossexuais e os deficientes. Tudo fazia parte de seu grande plano para criar uma verdadeira raça ariana. Ele o chamou de a solução final. É difícil diferenciar os vivos dos mortos. Somente os olhos assombrados revelam se um esqueleto está vivo. Os campos de concentração são uma categoria à parte. Em termos de atrocidades, eles tinham uma magnitude que está além da compreensão. É mais do que a mente humana pode sequer conceber. Ao passar por eles pela primeira vez, você olha, mas não vê. Você ouve, mas não escuta. Você cheira, mas não sabe o que está cheirando. Nós conversamos com eles. E no meu alemão limitadíssimo, eu digo a eles: somos americanos. Nós vamos salvar vocês. Mas eles não dizem nada. Eles não gritam. Eles não comemoram. Só ficam parados lá, em silêncio. Eles não têm como produzir nenhum ruído. Eles estão muito além de ter uma voz. Eu conheço um prisioneiro. Mal posso ouvi-lo quando fala. Ele me conta que os médicos alemães no campo realizaram experiências na garganta dele e ele não tem mais a caixa vocálica. Pergunto a ele qual é a sua nacionalidade. Ich bin ein deutscher Jude. Ele diz: eu sou um judeu alemão. Ele me leva ao Das Crematorium e insiste que eu entre. Crânios, ossos, cinzas estão por todos os lados. Unhas que foram arrancadas ainda estão presas na parede. Ele me diz: Vergessen Sie nicht. Não se esqueça. Nem se eu quisesse, eu não conseguiria. Entre 1939 e 1945, estima-se que Hitler tenha criado 15 mil campos de concentração. Desde o início de abril de 1945, os aliados ocidentais vinham libertando sobreviventes. Essas almas torturadas mal se parecem com seres humanos. É muito, muito triste. Dachau, Alemanha, primavera de 1945. Designada para o 3º Exército do Lieutenant General George Patton, June Wandry, com 22 anos e nascida no Wisconsin, estava em Allach, o maior subcampo de Dachau. O campo fora libertado havia várias semanas. Mas com mais de 32 mil sobreviventes necessitando de cuidados médicos, enfermeiras como June foram levadas de um acampamento do exército próximo até Dachau. Estou de serviço, cuidando de 100 pacientes que mais parecem cadáveres, fiapos de humanidade. Os corpos deles estão repletos de doenças. A sua pele está macerada sobre os seus ossos, os seus olhos afundados em grandes órbitas e o cabelo raspado.
Poloneses, tchecoslovacos, russos, eslavos, holandeses, húngaros, alemães. Eu entendo pouco do que dizem. Mas quando faço alguma coisa para deixá-los mais confortáveis, ou dou a eles um pouco de comida ou um sorriso, a gratidão deles me parte o coração. Quando distribuo pedacinhos de chocolate, os pobrezinhos ficam tão animados e contentes que agarram a minha mão e a seguram. Eles embrulham o chocolate em papel higiênico e o escondem embaixo dos lençóis ou dos colchões. Os coitados ainda não acreditam que ganharão mais depois. É preciso sacudir alguns pacientes de leve para ver se ainda estão vivos. Alguns mal respiram. E toda vez eu faço uma pequena oração por eles. Deus, você está aí? Deus, onde você está? Em 12 anos, os nazistas assassinaram cerca de 14 milhões de pessoas. Quase metade eram judeus. Após a libertação, quase 1 milhão de sobreviventes não voltou para casa, temendo outro holocausto. A destruição faz parte da nossa nova vida. Enquanto nos dirigimos para o leste, passando por cidades destruídas por nossos bombardeios, parece que toda a Europa foi dizimada. Torgau, Alemanha, abril de 1945. O soldado Rocky Blunt e a 84ª Divisão de Infantaria estavam avançando rapidamente para o leste. As forças americanas estavam se aproximando da cidade de Torgau, às margens do Elba, onde iriam se encontrar com o exército soviético, deixando-os a um passo mais perto de obrigar os alemães a se entregar. A National Broadcasting Company interrompe este programa para levar a vocês um informe especial. O presidente Truman acaba de anunciar que os exércitos anglo-americano e russo se encontraram no coração da Alemanha nazista. O Oriente e o Ocidente se encontraram. Esta é a notícia pela qual todo o mundo aliado estava esperando. A Alemanha nazista, a caminho de seu colapso final, sofreu uma cisão. As forças de libertação se deram as mãos. O encontro do Oriente e do Ocidente foi um triunfo. Mas para alguns soldados norte-americanos, como Rocky Blunt, a alegria do momento durou pouco. O general Dwight Eisenhower decidiu reunir as suas tropas no rio Elba e se concentrar no ataque contra os alemães no sudoeste. Isso significava que Berlim, a capital alemã, seria deixada para os russos tomarem. Todos com quem falo estão em choque, incrédulos. Berlim tem sido a nossa meta principal nesses últimos meses. E agora, nós não vamos lá. Tantos dos nossos morreram a caminho de lá que parece estranho que eu não vá pisar na capital alemã. Berlim, 30 de abril de 1945. Enquanto o exército soviético avançava pelas ruas de Berlim, Adolf Hitler, o chanceler do Reich, se casava com sua amante de longa data, Eva Braun. Ele esperou os soviéticos chegarem a poucas quadras de distância. E então, se matou com um tiro na cabeça. Aqui fala Londres, com uma notícia de última hora. A rádio alemã acaba de anunciar que Hitler está morto. Este é um boletim especial.
A BBC acaba de informar que Adolf Hitler morreu na chancelaria do Reich, no coração de Berlim, que está em chamas. Com Hitler morto e a capital do Terceiro Reich então em ruínas, os homens e mulheres das forças aliadas, incluindo o soldado Rocky Blunt, sabiam que o fim da guerra estava próximo. Eu acho que logo vou para casa. Depois de tudo que passei no cômputo geral, essa será uma realização e tanto. Mas ainda existem muitas perguntas sem resposta, muitas incertezas. Mas uma certeza eu tenho. Eu preciso deixar os horrores do passado para trás e construir uma nova vida. Uma vida de paz e não de guerra. Rocky Blunt retornou a Massachusetts, onde se tornou jornalista investigativo. Ele publicou 2 livros sobre a sua experiência de combate. Rocky tocou bateria em vários grupos de jazz até se aposentar em 2004. Este é o BBC Home Service. Interrompemos os nossos programas para o seguinte pronunciamento. Acredita-se que, de acordo com os arranjos entre as 3 grandes potências, um anúncio oficial será divulgado pelo primeiro-ministro amanhã, às 15 horas. E diante desse fato, amanhã, terça-feira, será considerado o Dia da Vitória na Europa. Após quase 6 longos anos, a guerra na Europa finalmente havia terminado. 8 de maio de 1945 foi declarado o Dia de Vitória na Europa. Celebrações espontâneas irromperam por todo o mundo. Paris, França, 8 de maio de 1945. Os soldados franceses me erguem, me colocam sobre os ombros e me carregam pelos Champs-Élysées, gritando: Vive la France! Vive l'Amérique! Após 4 anos servindo em 5 países, a enfermeira Joan Wandry, do Exército Norte-Americano, estava de licença em Paris no dia da vitória. Nós estamos no coração de Paris. A multidão está quase histérica. Todos estão nas ruas. E há aviões em formação nos sobrevoando. Todos os figurões importantes estão aqui, como De Gaulle. E aqui estou eu. Londres, Inglaterra. Uma multidão enorme já está reunida. Milhares e milhares de pessoas reunidas para compartilhar este dia histórico com o rei e a rainha. Ouçam a multidão. Moscou, União Soviética. Acaba de chegar o mais recente comunicado da Segunda Guerra Mundial. O povo russo foi informado pela primeira vez da rendição incondicional da Alemanha. O nosso júbilo é sóbrio e contido. Voz do presidente Harry Truman. Pois temos a suprema consciência do preço terrível que pagamos para livrar o mundo de Hitler e de seu bando do mal. Não nos esqueçamos, caros concidadãos, de que a nossa vitória é parcial. O Ocidente está livre. Okinawa. Mas o Oriente ainda está preso pela traiçoeira tirania dos japoneses. Quando a última divisão japonesa tiver se rendido incondicionalmente, somente então a nossa luta terá terminado. Estou deitado aqui assistindo ao espetáculo, por assim dizer. Os kamikazes atacando os nossos cargueiros, os nossos destroyers e os nossos navios. É uma situação muito assustadora. Okinawa, 8 de maio de 1945.
Enquanto os kamikazes continuavam atacando as forças americanas na costa de Okinawa, Jack Werner era levado para um navio hospital. Enquanto combatia perto da linha Shuri, ele foi atingido nas costas e no maxilar por estilhaços de morteiros. Era 8 de maio, mas o jovem imigrante judeu australiano ainda não sabia da rendição alemã. Estou incapacitado. Não consigo me mover. Não consigo me levantar da maca. Não consigo fazer nada. Se os aviões japoneses me atacarem, será o meu fim. Finalmente, os marinheiros chegaram e me levaram para uma lancha de desembarque. E da lancha para o navio Hospital Hope. Quando chegamos ao navio, havia apenas soldados e enfermeiras vestidos de branco e médicos vestidos de branco e belíssimas camas com lençóis brancos, onde me colocaram depois de arrancar as minhas roupas sujas e manchadas de sangue. E essa foi a última vez que vi Okinawa, porque pouco depois senti que estávamos nos movendo. Estávamos zarpando. Enquanto Jack era levado de volta para os Estados Unidos, a batalha em Okinawa continuou por mais de um mês. No final de maio, as forças americanas capturaram o castelo Shuri. Semanas depois, eles haviam derrotado os japoneses numa batalha feroz que durou uma semana em Kunishi. Dias depois, Okinawa foi totalmente tomada. Com mais de 12 mil soldados, marinheiros e fuzileiros norte-americanos mortos ou perdidos em ação, e mais 36 mil feridos, a campanha de Okinawa foi a mais sangrenta da Guerra do Pacífico. Contudo, os militares norte-americanos ainda tinham planos para invadir as ilhas japonesas. Não pode haver paz no mundo até o poder militar do Japão estar destruído. Com a mesma totalidade que destruímos as forças dos ditadores europeus. De codinome Operação Downfall, a primeira fase da invasão do Japão fora planejada para novembro. As estimativas eram de que levaria mais de um ano e envolveria 5 milhões de soldados aliados, com estimativas de até 1 milhão de fatalidades. Após as espantosas perdas sofridas em Okinawa, a Casa Branca temia que o público norte-americano, já farto da guerra, não engoliria esses números. Em 26 de julho, no meio de uma conferência de 2 semanas na Alemanha, os aliados emitiram um ultimato aos japoneses. Intitulado A Declaração de Potsdam, o ultimato pedia a rendição incondicional do Japão. Mas os japoneses rejeitaram a declaração. 6 de agosto de 1945, 2h45, hora de Tóquio. O bombardeiro B-29 Enola Gay decolou do campo norte da ilha Tinian. Tem o alvo? Câmbio? Estamos nos aproximando dele, câmbio. Certo. O alvo do bombardeiro era Hiroshima, no Japão. População, 380 mil. Que a primeira bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima.
Acreditam-se que 70 mil pessoas foram mortas instantaneamente. Nós a utilizamos para encurtar a agonia da guerra, para salvar as vidas de milhares e milhares de jovens americanos. Dezenas de milhares mais foram mutilados e feridos. E vamos continuar a usá-la até incapacitarmos completamente o poderio japonês. No fim, mais de 100 mil pessoas foram mortas. Com Hiroshima em ruínas, Truman aconselhou os japoneses a se render. Mas não recebeu nenhuma resposta. Três dias depois, uma segunda bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki. Esta imagem da detonação foi feita a 9.500 metros de altitude. As cidades foram destruídas, mas os japoneses ainda não estavam dispostos a ceder aos aliados. Um terceiro ataque atômico foi cogitado. Nagasaki, Japão. Enquanto isso, mais de 2.000 aviões americanos decolaram em direção a Tóquio. O destino da guerra no Pacífico continuava sem solução. Da redação da Mutual em Nova York, a Rádio Tóquio diz: a aceitação da proclamação de Potsdam virá em breve. Um momento, por favor. Não é oficial. É uma informação da Rádio Tóquio. 14 de agosto de 1945. 6 dias após os Estados Unidos terem lançado a segunda bomba atômica no Japão e um dia após um bombardeio sobre Tóquio, o governo japonês notificou os aliados de que aceitava a declaração de Potsdam, com uma condição: de que o imperador Hirohito mantivesse seu status como soberano. Truman consentiu. O presidente Harry Truman anunciou o fim da guerra. A vitória foi conquistada. É a palavra oficial da Casa Branca. O Japão se rende. O Japão se rende. Eles baixarão as suas armas. Aí está. As notícias que vocês esperavam. Acabou. Está terminado. É isso, amigos. O trabalho está terminado no mundo ocidental e nas terras e mares do Oriente. E não nos esqueçamos disso. Aqui é a unidade móvel da NBC, no coração pulsante da nossa grande nação. Estamos em Times Square, na cidade de Nova York. Estamos olhando de cima uma massa imensa, fervilhante e estonteante de rostos erguidos, alegres, gloriosos e felizes com a conclusão final de uma guerra desesperada, que testemunhou seus últimos dias com ansiedade e agitação, impaciência, dúvida e medo. Essas pessoas estão felizes. Só há um jeito de saber. Vocês estão felizes? Sim! Sim! Este, sem dúvida, é um dos dias mais incríveis da minha vida. Finalmente eu estou em casa. Times Square, cidade de Nova York, 14 de agosto de 1945. Após se recuperar de seus ferimentos, Jack Werner foi para Nova York. Ele recebeu baixa do exército. Chegando à estação de trem Pensilvânia, sou cercado por milhares de pessoas. É uma sensação maravilhosa. Depois de tudo que passamos. E a minha reação é muito... Minha reação foi muito emocionada. Tenho de admitir que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Era o dia da vitória. No Japão, Times Square estava apinhada de gente e todos estavam nas ruas, se beijando e se abraçando. Foi muito, muito bom. Jack Werner recebeu um coração púrpura e a citação presidencial da unidade. Em 1949, ele conheceu a sua esposa, Vera, uma sobrevivente do Holocausto.
Eles estão casados há 60 anos e têm 3 filhos. 3 semanas após a vitória no Japão, representantes dos poderes aliados e o Japão se encontram a bordo do vaso de guerra USS Missouri, na Baía de Tóquio, para assinar a rendição formal. Partes deste segmento nunca foram vistos antes. Filmados por um marinheiro posicionado na superestrutura do navio, o general MacArthur e o almirante Nimitz caminharam para fazer história. Caros concidadãos, hoje as armas silenciaram. Voz do general Douglas MacArthur. Uma grande tragédia terminou e uma grande vitória foi conquistada. Nos céus, não mais chove a morte. Homens em todo lugar andam eretos sob a luz do sol. E o mundo todo está tranquilo, em paz. Nas semanas e meses seguintes, milhões de norte-americanos que serviram nas Forças Armadas iniciaram a sua viagem para casa. A enfermeira June Wondry chegou a Virgínia quase 2 meses após o dia da vitória sobre o Japão. Finalmente estou em casa, com 5 meses de atraso. Nós desembarcamos numa área mal ajambrada e imunda, sem bandas, sem bandeiras, sem nenhuma multidão para nos receber. É um fim triste. As nossas vidas foram mudadas para sempre. As pessoas que ficaram em casa nunca nos entenderão. Mas então ouvimos um doce coro de boas-vindas de várias senhoras grisalhas trazendo bandejas de leite com biscoitos. E de repente, o nó na minha garganta ficou grande demais para engolir. Lágrimas rolam pelo meu rosto. Estou em casa. June Wondry recebeu 8 estrelas de batalha por seu serviço na guerra. Ela publicou seus diários, Bedpan Commando, em 1989. June Wondry faleceu em 2005, aos 85 anos de idade. Durante os quase 4 anos em que os Estados Unidos lutaram na Segunda Guerra Mundial, cerca de 16 milhões de americanos serviram nas Forças Armadas. Mais de 415 mil nunca voltaram para casa. A maioria foi morta em combate. E muitos ainda estão desaparecidos em ação. Para aqueles que sobreviveram, os ecos da experiência da guerra permanecem a vida toda. Na minha opinião, a guerra é uma coisa terrível. Eu nunca pensei que na minha vida, na minha juventude, que eu veria o que eu vi e que passaria pelo que eu passei. Cada cruz que vejo num cemitério militar representa uma vida jovem, entre 20 e 40 anos. Isso é um desperdício. Não deveria ser assim. As pessoas que criam essas situações nunca são aquelas que estão lá lutando. Eu detesto isso, eu odeio. Durante a Segunda Guerra Mundial, estima-se que 70 milhões de pessoas foram mortas. Mais da metade eram civis. A guerra é estúpida. É doida. É preciso haver amor no nosso planeta. Existe um orgulho em ser veterano. Eu sei que ser um veterano me separa de milhões de outras pessoas que não sacrificaram tanto de sua vida e de sua mentalidade e de suas emoções por nosso país. E disso eu me orgulho muito. Apenas 10% dos americanos que serviram na Segunda Guerra Mundial ainda estão vivos hoje. O que é a grande geração? A grande geração foram todos que deram duro para fornecer os meios pelos quais fomos capazes de vencer essa guerra. E essa grandiosidade envolveu a nação também, o país todo. Ela é todos nós, não só os militares.
Presidente Franklin Roosevelt, discurso via rádio no Dia da Bandeira. Dai-nos a sabedoria e a visão 14 de junho de 1942. para compreender a grandiosidade do espírito do homem, que sofre e suporta tanto por uma meta, além de seu curto tempo de vida. Dai-nos o simples conhecimento de saber que somos todos filhos da terra. Se os nossos irmãos são oprimidos, nós seremos oprimidos. Se eles têm fome, nós temos fome. Se a liberdade é tirada deles, a nossa liberdade não está garantida. Dai-nos uma fé comum que permita a todos ter pão e paz. De que conhecerá justiça e honestidade, liberdade e segurança, e oportunidades e chances iguais de fazer o melhor, não só na própria pátria, mas em todo o mundo. E com essa fé, permita-nos marchar na direção do mundo limpo que as nossas mãos podem fazer. Amém.